Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com meu amigo Marcos Gonçalves, que aceitou esse convite para a gente estar batendo um papo aqui, falar um pouquinho de políticas públicas. Enfim, a gente vai bater um papo bem bacana. Marquinhos, obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo participar desse podcast. É uma alegria, uma satisfação imensa, irmão, ter essa oportunidade de estar conversando contigo. Edil, o prazer é meu. Conte comigo para fazer algo que é muito importante. No momento que a lacração, a falta de pensamento tem sido muito presente, não na realidade da nossa cidade, mas no mundo como um todo. Então, pensar, planejar, refletir é fundamental. Conte sempre comigo. Obrigado, querido. E você falou de questão de lacração, é muito importante mesmo o diálogo, os questionamentos, conversar, né? Igual a gente vai conversar um pouquinho sobre políticas públicas. E uma coisa que tem que ter um cara que diz, um apresentador de TV que diz, irmão, e ele até fala, pô, é só no nosso, né? Ele fala sempre disso sobre as taxas, sobre os impostos. E a gente sabe que o Brasil é um país, na minha opinião, que se tem impostos, né? E muitas das vezes isso não volta em benefício. Todo ano nós pagamos IPTU, nós temos, por exemplo, as taxas, né? Taxa de iluminação pública, tem taxa de bombeiro, tem taxa disso, taxa daquilo. Então, são muitas taxas, irmão. Por exemplo, aqui em Barra Mansa existe a taxa de iluminação, né? A gente sabe. Sim. Nós pagamos IPTU, que também é para a questão da manutenção urbana. Mas a questão mesmo, irmão, que tem que ser refletido por nós, por toda a sociedade, esses impostos que nós pagamos têm voltado de uma maneira satisfatória para a comunidade, e a comunidade ela tem enxergado que ela tem o papel de cobrar, por exemplo, o Poder Legislativo que fiscalize. Então é um conjunto, são situações que devem ser debatidas, como você falou. Precisa ser, não lacração, mas precisa ser dialogado para que nós, como sociedade, também o poder público, enxergue melhores maneiras de lidar com tudo isso, né, irmão? É verdade. Você tocou em dois aspectos essenciais e aí a gente vai ter que mexer um pouquinho. E lamento se desagradar alguém, a intenção não é essa. Mas a reflexão é muito necessária. Primeiro, a realidade de Barra Mansa é igual a de diversos municípios, que você ter um centro ali estruturado e as margens periféricas ali subrepresentadas, sem política pública efetiva. Chega a política ali de segundo nível. No centro da cidade, as boas políticas, para as periferias, o que sobra. E isso é ruim, isso inviabiliza o crescimento da cidade. E eu vou te dar um exemplo clássico. Eu cheguei aqui em 1992, 91, na cidade de Barra Mansa, para residir, e estou até na data de hoje e não pretendo sair. Quando eu cheguei, vi uma paridade, a cidade de Volta Redonda, Resende, Porto Real sequer existia. E hoje eu vejo Itatiaia se desenvolvendo muito, eu vejo Resende crescendo muito, Volta Redonda tem o segundo shopping quando nós não temos nenhum. Aí você vai falar, olha, o que tem em comum? Bom, eu até fico assim triste e assustado porque nós estamos na maior faixa de Dutra dessa região. Sim. Não exploramos isso economicamente. Uma estrada que passa aproximadamente 863 mil veículos dia. Então, e por que nós não fizemos isso? Pela má utilização dos recursos públicos. O gasto final não se reveste em serviço que promove o desenvolvimento da cidade. As cidades têm feito esse dever de casa, têm desenvolvido, e as cidades que não fazem têm ficado estagnados e somente trocando empresa. Anuncia com muita pompa, está chegando a empresa, mas saiu 10. E aí ninguém fala das que saiu, fala que está chegando. E esse ciclo é ruim porque cada vez mais cobram modalidade diferente de tributo e não se beneficiam em serviço público. Antes de falar da taxa de iluminação, eu quero falar que o cidadão de Barra Mansa, ele já paga uma taxa muito a contragosto, porque é cara demais. Uma das mais caras do Brasil, a taxa de esgoto, que está quase o mesmo valor da taxa de água. E aí eu queria que vocês entendessem o que é uma taxa. Das modalidades de tributo que o Brasil, os municípios podem cobrar,
A taxa é uma modalidade que pode e deve sim, entendeu? Ela exige contrasserviço. Ou seja, eu só posso cobrar uma taxa se eu estiver prestando serviço correspondente. Aí eu pergunto, qual cidadão da cidade de Barra Mansa consegue ver 1 metro andando de canalização de esgoto? Nós estamos aí agora em plena chuva. E aí está assim, nossa, inundou aqui, inundou aqui, inundou aqui. Mas qual centavo? E o SAI, nossa, arrecada muito com a taxa de esgoto. E quantos centavos foram destinados a captação de esgoto, a criar rede coletora separada da rede fluvial, porque aí você vai distensionando os canais de água, você vai diminuindo a pressão. Qual real? Você já viu algum real investido na cidade de Barra Mansa aqui nos últimos tempos? Nesse último ano, no ano passado? Não. Inclusive, assim, teve uma questão... Agora, só uma pergunta, Edi. Veja bem, a taxa existe contra a prestação de serviço. Sim. Aí eu tenho uma taxa para coletar esgoto, e não se coleta esgoto, aproveita a rede fluvial e joga o esgoto ali e vai embora. Vai pro rio. Então, peraí, que taxa é essa? E aí, eu não vou dizer, nós temos agora uma taxa de iluminação pública aprovada, e o que me preocupa, porque é uma cidade hoje cara, que não oferece contrapartida para que os verdadeiros e os grandes desenvolvimentos venham para a região. E aí a pergunta é, qual é a efetividade dessa taxa na contra a prestação de serviço? Sim, sim. E você disse muito bem, eu sempre, quando eu converso com qualquer cidadão na rua, não sei se você vai concordar comigo, você falou da prestação de serviço. Eu costumo dizer que quem mantém a máquina pública, eu falo isso, esse seja um político, não vou falar o nome, mas o cara chegou para mim, pô, você é chato, você só fica batendo. Eu falei, poxa, irmão, eu tô mentindo. Quem mantém a máquina pública é o cidadão, é o povo através dos impostos. E o povo tem que cobrar, e o serviço tem que ser prestado com excelência. Quando eu vou em alguma cidade e não vejo, eu falo, poxa, tem que prestar, irmão, tem que prestar com excelência. O cara ligou para reclamar de um esgoto vazando, o trabalho tem que ser prestado com excelência. Tem um buraco no asfalto, o cidadão tem que ligar, o cidadão, poxa, nós pagamos muitos impostos, não deveríamos pagar. Mas já que paga, irmão, tem que ter o retorno. Você está entendendo? O que eu estou querendo dizer? Se paga como cidadão, o munícipe, mantedor da máquina pública, entra em contato com qualquer órgão da prefeitura, ou seja, de outra instância superior, o cidadão tem que ser atendido com excelência, Marquinhos. Aquele que mantém aquilo tudo, irmão. Edi, mais do que isso, se houvesse uma incapacidade por falta de recurso, mas eu vou voltar a perguntar, a taxa ela tem uma vinculação obrigatória com a contraprestação de serviços. Sim. Entendeu? E aí eu pergunto, cadê o serviço de esgoto? Cadê a construção das redes? E aí eu tenho o que a gente chama hoje de um SAI superavitário. E aí eu tenho uma coisa assim, que eu não sei se eu fico assim, estarrecido pela carta ou pelo conteúdo ou por quem produz serviço determinado. Nós temos aqui na cidade a Secretaria de Serviços Públicos. E aí quem promove a capina é o SAI. Agora, o SAI está aqui de água e esgoto. Ou seja, o meu tributo destinado à capina, que deveria estar alocado em outra região, ele está sendo feito pelo SAI. E aí, nessa história, então, quando eu pago uma taxa de água e depois outra taxa de esgoto, Barra Mansa não constrói estação de captação de água, ela não constrói nenhum metro de coleta de esgoto, e agora, como se fosse algo bom, não fiscalizamos isso na Câmara, não há ali um controle desse gasto. Se você perguntar como é que está sendo gasto hoje, toda a tributação de água, a taxa de água, como é que ela está sendo revestida no serviço? Como é que está sendo revestido o serviço de esgoto? Eles colocam lá em números plenos para criar a dificuldade, e eu não vejo os nossos representantes tendo a acuidade de examinar esses números e travestir em serviço público. Porque hoje eu tenho visto pessoas perdendo casa, porque esgoto transbordou e o que era córrego, que é destinado para esgoto, foi embora, inundou. Eu tenho visto ruas que o esgoto está voltando para dentro do vaso das pessoas, e aí, enfim, como se não fosse responsabilidade do serviço público. Eu quero alertar
a você que está nos assistindo aqui, se você paga a taxa de esgoto e teve prejuízo por conta de esgoto, você tem o direito, inclusive, de processar o município. Porque o serviço público tem que ser decente. Eu vou te falar um absurdo maior, uma discrepância, o que é pior, todo mundo legitima isso. E o que me assusta mais, Edi, é uma lei silenciosa, que é a lei da mordaça. Que os grandes líderes que antigamente reivindicavam e tinham sensibilidade com os mais humildes, sejam eles líderes religiosos, sejam eles líderes de associações, eles têm que pedir, mas em silêncio e quietinho. Porque eles acreditam que aquele que está vulnerável já está acostumado a ser vulnerável, que fique. Vou só te dar exemplo. O centro da cidade tem um colégio integral, com ensino integral, com espaço integral e propostas pedagógicas diferentes. Você vem de uma periferia, eu com orgulho venho lá da região leste, você vem daqui da região de Getúlio Vargas, que é outra periferia também, e eu falo isso com o maior orgulho, sim, porque eu cresci com todas as dificuldades assistindo essas barbáries o tempo todo. Agora, eu desenvolvi consciência crítica, graças a Deus consegui uma carreira, uma profissão, e vou usar meu conhecimento para ajudar a minha região, minha cidade. Quero colaborar sim, inclusive falando a verdade, mesmo que ela seja às vezes incômoda. Mas vamos lá. Normalmente política pública você faz para quem mais precisa e depois para quem menos precisa. Agora, o centro da cidade tem um colégio integral. Agora anunciou o maior ginásio poliesportivo da cidade, a construção com recurso do Estado. Porque a minha pergunta é, cadê o dinheiro do município? Mas enfim, quando você vem para as escolas construídas com recurso municipal das periferias, como é que elas são? Elas têm equipamento pedagógico, tecnologia, material eletrônico para esses alunos? Aí, só um detalhe, porque eu quero deixar muito claro, porque os profissionais da educação têm adoecido por causa dessa realidade discrepante de condição de trabalho. Eu não estou fazendo aqui uma ofensa aos profissionais da educação que trabalham na periferia. Acho até que eles são guerreiros demais. Mas a falta de sistematização, de você pegar o aluno que está, às vezes, vulnerável, com a família que tem 3, 4 filhos, foi trabalhar e deixou o filho na escola ali, e que ele deveria ter ali na educação uma porta para o futuro, eu jogo ferramentas inadequadas, espaços físicos, muitas das vezes, completamente inadequados. E aí, enfim, mas fique feliz, porque eu te entreguei a educação, tá? Mas de segunda classe. Quando o recurso hoje das pessoas são exatamente igual. Todo mundo paga taxa, todo mundo paga o imposto. E pelo contrário, quanto mais pobre, mais vontade de pagar, porque você tem medo do município. E esse município tem sido covarde, cruel e não tem oferecido serviços públicos a quem mais precisa. Eu estava conversando no último podcast que eu fiz, você falou, manda um abraço para todos os profissionais de educação daqui do município, também do estado, enfim. E a professora falava muito disso que você estava falando, que muitas das vezes o professor faz com o coração, tira até do bolso. Tira do bolso. O que mais tem feito? Eu, particularmente, eu já fiz parte de conselho, né, de escolar, né, e muitas das vezes eu vi essa dedicação e vejo até hoje essa dedicação, né, dos professores, que é uma missão muito bonita, educar, né? Eu acho que tem que ser valorizado pela sociedade também. A gente conversou sobre a valorização por parte do poder público, mas a sociedade tem que valorizar. Porém, a gente vê que não tem a estrutura que deveria ter para uma educação de excelência, uma educação que seja integrada, uma educação que transforme a vida daquelas crianças, que dê prazer para os professores. Eles têm prazer, sim, porque é uma missão que eles fazem com amor. Só que poderia ter muito mais prazer, muito mais alegria. Muitas das vezes a gente vê a preocupação, vê a chateação por eles não ter a estrutura que deveria, entendeu, irmão? Deixa eu te falar, só para voltar nesse assunto, educação é algo muito importante. Nós somos seres influenciados pela nossa ambientação cultural. Então, nós nos desenvolvemos enquanto pessoas através das influências culturais. Se eu ficar perto de alguém que fala muito alto, a propensão que depois de alguns anos, meu tom de voz se eleve. Sim. Se eu ficar perto de alguém com determinado linguajar, há muita probabilidade, entendeu, que eu assimile aquela referência cultural. Então, se eu estiver perto de boas propostas pedagógicas, independente de qual seja o demais contexto, é muito possível, muito capaz
que eu seja influenciado por elas. Sim. Agora, o que eu quero te falar é o seguinte, os recursos da educação no Brasil, eles são muito elevados. Vem para o município, recurso do Fundeb. E aí eu tenho depois a rúbrica específica lá do PNAE. Eu tenho hoje recurso, os 25% obrigatório do município tem que ser travestido em recurso para educação. E aí eu pergunto, cadê esse dinheiro? Nós ficamos 2 anos de pandemia, as escolas de periferia, qual delas foi reformada? Dava para ligar uma colégio com ótimas propostas pedagógicas. E aí eu vou te dar um exemplo, por que hoje nós temos um desencontro muito grande, e aí visite cidades diferentes, ou então outros modais aí do estado e de outros locais. Por quê? Cada vez mais eu preciso entender a significância da educação. E aí eu particularmente tive um modelo um pouquinho mais velho, não vou falar a idade aqui, mas enfim, tive aquele modelo francês tradicional do século XVIII, carteira ali enfileirada, quadro e pronto, e uma proposta educacional. Eu tenho uma filha maravilhosa, linda, que está fazendo 4 anos. O problema é que, assustadoramente, com 1 ano e meio, ela pegava o celular já e, não me pergunte como, sabia identificar o YouTube. Entendeu? Ela tem uma capacidade para equipamentos eletrônicos. Entendeu? Hoje, com 3, 4 anos, eu ainda sou a favor de brincar no chão de terra, sim, de contato com a Faz parte do natureza, processo, com a horta, mas ela tem uma capacidade de assimilar esses conhecimentos, entendeu? De forma muito mais célere do que nós. Sim. Então, fazendo 4 anos, por mais que você em alguns momentos cerceie isso, ela já sabe, você fica assim, como? Então, peraí, como que ela vai ter o mesmo modelo de educação que eu? Sim. E aí eu tenho um município ofertando algumas propostas pedagógicas, não só com o avanço tecnológico, mas com a diferença de inserção de pessoas. Entendeu? Porque existem alguns modelos também, porque nós queremos sociedade dócil, não questionadora, que pense somente para produzir uma capacidade de trabalho. Entendeu? Porque o que eu estou fazendo aqui é incômodo demais. Falar que a periferia deveria ter mais recurso do que o centro, e o contrário é o que acontece. Nós deixamos vulneráveis pessoas carentes, sem recurso, ou com vulnerabilidade econômica, e abastecemos com boas políticas públicas as pessoas que têm mais recursos. Não se tem, resumindo, não se tem harmonia social, não se trabalha políticas públicas para harmonia social. Não, mas você ainda um pouco mais chato ao questionar. Cadê os recursos públicos? Entendeu? Nós estamos falando da taxa de iluminação, porque estão vendo a cidade toda apagada, mas cadê a taxa de esgoto? Cadê esse recurso do esgoto? E agora, o que nós estamos vendo? Chuva, 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 chuva. E vai falar, olha, infelizmente as pessoas estão perdendo casa por força da natureza. Lamento, mas eu discordo. Entendeu? Nós estamos perdendo porque as pessoas que tinham que fazer coleta de esgoto, mas bairros simples não merecem políticas públicas eficazes na mente de algumas pessoas doentes. E aí, eu faço um apelo. Você que algum dia... você teve contato com a doutrina de Cristo, de oferecer amor, acolhimento, de se indignar com a dor das pessoas. Não aceite isso. A você que desenvolveu conhecimento de alguma forma, mas alguns círculos não querem discutir isso, entendeu? Não conforma. Não pode ficar, você falou, igual eu falo sempre, né? A gente acaba voltando. A política faz parte da sociedade. Tem pessoas que falam assim, eu não vou participar. E aí você falou, independente de religião, nosso podcast, nosso bate-papo para todo mundo. Sim. Mas o que Pilatos fez? Pilatos, na injustiça que ele viu Cristo sendo injustiçado, ele lavou as mãos. E hoje a gente vê muitas pessoas fazendo igual Pilatos. E não pode, gente. A gente tem que ser... Para a gente ter uma sociedade harmônica, aonde a gente vê que não está existindo harmonia social, principalmente, irmão, você falou, nas periferias, né? As periferias não tem. Isso é só a gente, não precisa, a gente não está falando mal de ninguém, é só olhar para o lado que a gente vai ver, anda na periferia e anda no centro, nos centros urbanos. A gente vai ver que não tem. Então, é necessário falar de harmonia social. É necessário líderes religiosos, lideranças, buscarem o quê? Buscarem conversar com os poderes. Eu tenho por mim, você falou, dos recursos. A gente tem que entender, a sociedade tem que entender que os municípios
existe os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nos municípios é o quê? O poder legislativo, que é a Câmara Municipal, tem o poder de fiscalizar, tem o poder. Nenhum setor da prefeitura pode se negar a receber um vereador que está ali para fiscalizar. Não pode se negar a receber um documento com questionamentos de finanças, de prestação de conta. Não pode. Então, é bem claro, é bem importante deixar claro, Marquinhos, para a população que às vezes acha que as funções são outras. A gente aproveita esse momento para falar disso. Sim. Que o papel do vereador a nível no município é fiscalizar e criar projetos de lei. Então, se você acha que não está tendo recurso, ou que você desconfia que o recurso não está sendo bem aplicado, seja na educação, seja na saúde, entre em contato com o representante do Legislativo e cobre. Vereador, eu quero que você dê uma olhada porque não está tendo remédios. Vereador, não está tendo material na educação. Vereador, precisa ver essa questão. Nós temos duas estações de tratamento de esgoto paradas, precisa avançar. Nós temos só 4% do esgoto tratado no município de Barra Mansa. Então, é preciso também uma participação da sociedade. Eu sempre falo isso. A sociedade precisa participar, precisa cobrar, precisa se inteirar. Outra coisa que eu digo, muitas das vezes não é culpa da sociedade, a sociedade é ignorantizada, irmão. Sim. Querem manter a sociedade na ignorância. Sim. Querem manter você a par, falar assim, para que você não participe, para que você não cobre. Porque você ficando na ignorância de lado, o que acontece? Quem não está com boa intenção vai fazer o que quiser. Então, gente, é preciso. A gente, muitas das vezes, a sociedade, eu falo sempre, a sociedade é sabotada o tempo todo. É sabotada o tempo todo, com desvios de funções. E isso vocês precisam ficar atentos. Tem muito vereador que não cumpre o seu papel constitucional. Estou falando de Constituição Federal. Não estou aqui falando o pensamento do Ed nem do Marquinho, não. Estou falando Constituição Federal, que qualquer vereador de qualquer município precisa fazer, que precisa cumprir. É Constituição, é direito seu. Então, é necessário que nós, mantedores da máquina pública, contribuintes, que temos todo o direito de recebermos com excelência, cobrarmos, dialogarmos e questionarmos por que as coisas não estão acontecendo do jeito que nós merecemos. Então, fica esse apelo. Porque o desvio de função em qualquer lugar, Marquinhos, é ruim. Se você está numa empresa, o soldador sai do lugar dele para fazer o trabalho de pedreiro, isso é ruim para aquela empresa. Então, assim, no poder público também, quando os poderes se desviam suas funções, isso é maléfico para a sociedade. Edi, deixa eu só metodizar como que isso é nocivo à cidade, ao seu desenvolvimento como um todo. Às vezes o nosso egoísmo, a nossa falta de empatia, de não olhar os grotões, as regiões vulneráveis, ela compromete a cidade como um todo. E aí eu vou te explicar. Mas primeiro eu quero fazer só uma chamada aqui. Eu vi recentemente uma pesquisa mostrando as classes econômicas e o interesse pela eleição. Nós vamos ter uma eleição presidencial agora daqui a pouco, e não é esse o objeto aqui da reflexão, mas é o interesse das pessoas. As pessoas que mais precisam de políticas públicas é quem mais paga imposto. E aí no Brasil, como tudo é taxado nos produtos, quanto mais pobre, mais imposto você paga. E aí eu vou te explicar por quê. Digamos que você ganha aí hoje um montante de 15 mil reais, e você gaste muito e gaste 10, e poupe todo mês 5 mil reais. Esses 5 mil reais, como eu tributo os produtos, eu não colho imposto. Sim. E aí os 10 mil eu gasto na compra, eu compro arroz, aí tem o imposto ali, eu compro feijão, tem imposto ali, eu compro a gasolina, tem lá a sua enormidade de imposto, eu compro, enfim, qualquer produto que eu comprar, que eu consumir, que eu interagir, circular, eu estou ali pagando imposto. Sim. O pobre que ganha ali de 1 a 3 salários mínimos, aproximadamente, ele gasta toda a sua receita normalmente com gêneros alimentícios, com família, com lazer, com saúde, ou seja, todo o dinheiro dele é tributado. O problema é que quando eu vejo o interesse pela política, eu vejo as classes econômicas favorecidas
mais de 50% dela interessada. Aí quando eu vejo as pessoas mais vulneráveis, eu vejo menos de 20% delas estão interessadas na política. Sim. E esse é o grande problema, porque o recurso que deveria ser destinado a ela não se interessa e as pessoas não levam para ela, e infelizmente ela fica sem. E a falta de interesse dela faz todo mundo construir a imagem de que está tudo normal. Sim. Está tudo bom e não está. Você anda na cidade, você está satisfeito? Tô. Você tem escola boa? Não. O serviço de saúde funciona? Não. O serviço de exame funciona? Não. Peraí. O transporte público funciona? Não. Então como tá bom? Me explica isso. Como é que uma administração é boa se os serviços públicos são ruins? Eu não consigo fazer exame, eu não consigo... Caramba, o cidadão, ele perdeu a consciência que ele tem direito a uma saúde pública de qualidade porque ele paga muito caro por isso. Parece que e a pergunta ele sabe para onde está sendo, ele sabe quanto que está sendo gasto hoje, quanto que é o valor nominal do serviço de saúde por cidadão na cidade de Barra Mansa, para ver se ela está bem gerida ou não esse recurso. Vamos olhar os números. Ninguém fala, ninguém debate, porque não querem fazer isso. Porque fazer isso, olha, vai criar uma revolução na cidade. E aí, a segunda fase da fala aqui, eu vou te falar como é que compromete isso. Nós estamos, pois bem, eu cheguei aqui em 92, o governo, 2006 mais ou menos, acho que foi o governo do Jonas, perdão, não sei, construiu uma ET ali na estação de tratamento, exato, na Kennedy. Ali tem uma estação grande, eu acho que subutilizada, com poucos a mais, mas enfim... nós não construímos captações de água, então algumas regiões da cidade não tem água. E aí, eu vou te dar exemplo. E pelo amor de Deus, com todo respeito ao cidadão de Peral, o Peral estruturalmente é muito menor do que Barra Mansa. Sim. Geograficamente, então é muito menor. Só que eu vejo lá muito mais construtora construindo lá condomínios, apartamentos, imóveis, do que a cidade de Barra Mansa. Gente, é a primeira cidade da região do sul do estado, junto com o Barra do Piraí. Então, o que está acontecendo? Nós estamos ficando parados, obsoleto, cobrando mais tributo e oferecendo menos serviço. E as pessoas estão achando isso normal. E aí eu tenho visto pessoas perdendo casa, com fome, com subemprego, porque aí algumas pessoas ficam felizes com o desemprego, porque aí ele tem mão de obra ali para ofertar, para escolher ali, e aí explorar. Gente, economia, ela é uma engrenagem. Então, quando algo vai mal, o resto vai. Então, eu vejo aqui uma região que tem sido um platô de desenvolvimento para o estado do Rio. A nossa cidade não se desenvolve porque ela não é competitiva do ponto de vista tributário. A nossa mão de obra aqui recebe pouco incentivo da educação municipal a nível de qualificação, de profissionalização. Entendeu? E aí eu vejo assim, nós temos a maior faixa de Dutra a ser explorada, mas economicamente, se a gestão não for boa, não importa quanto você ganha, Edil. Se você ganhar, sei lá, 50 mil e você não souber gerir, você vai ser uma pessoa endividada. Você de vez em quando vê na televisão artista, figuras públicas extremamente endividadas, porque não consegue ter regramento. Dinheiro público sem transparência. Sim. E sem ser destinado à atividade fim, a cidade vai perdendo competitividade, porque ela não tem, vou te dar essa ideia, Barra Mansa hoje, para diversas modalidades de empreendimento, não consegue vir porque não tem água. Esses tempos, estava conversando com uma pessoa a respeito sobre a questão das taxas, e foi muito interessante. Ela falou, poxa, tem países que, poxa, o cidadão limpa em frente à sua casa, faz isso, faz aquilo. E eu falei, poxa, bacana. Só que você tem que ver o retorno que o cidadão tem em cima dos seus impostos. A gente não é simplesmente o cidadão faz aquilo com prazer, de repente, porque ele tem um retorno. Só que outro ponto que eu, comparando o Brasil e alguns países, né, não entrando muito nesse assunto, é a questão da cidadania, irmão. A gente fala muito da questão do poder público. Beleza, o poder público tem que fazer, tem obrigação, isso é Constituição Federal. Quando, nesse tempo, eu ouvi uma coisa muito interessante, o cara dizia o seguinte, e eu falei, caramba, né? Quando o poder público, né, ele usou o nome Estado, mas para generalizar toda a estrutura, né, governamental. Quando o poder público, em qualquer esfera, não cumpre o seu papel constitucional de dar educação, de dar saúde, de cuidar do meio ambiente,
enfim, de moradia, de transporte, quando o poder público não cumpre o seu papel constitucional, ele está sendo criminoso. Eu falei, pô, é forte pra caramba. É forte pra caramba. Ele falou que a maior organização, as maiores organizações criminais estão dentro da estrutura. Porque quando eu, por exemplo, quando um agente público político, ele desvia um dinheiro, ele mata muito mais que um criminoso com oitão na cintura. Ele tem 5 balas e vai matar 5 pessoas. E aquele agente público que desviou milhões, ele não matou só 5 pessoas. Não estou dizendo, o cara está errado de matar 5 pessoas. Só que aquele agente público matou muito mais. Ele é o quê? É criminoso, irmão. É criminoso, é covardia. Então, o que eu tenho por mim, irmão? Nós, quando eu digo nós, como cidadãos brasileiros, precisamos exercer a nossa cidadania e não deixar, a gente não vai entrar nesse campo, que ninguém nos engane. Está vindo um ano eleitoral, promessa, estamos cheios, tem que ter a consciência daquilo que é verdade e a gente tem um discernimento para ter, sim. Aí eu não entendo. Poxa, dá para saber, gente, dá para saber, porque se for algo tangível, algo alcançável, né? Existe até uma piada com Barra Mansa que um certo político lá no passado prometeu, não sei se você chegou a pegar essa piada, prometeu trazer um braço do mar. E disse que teve cidadão lá no passado que acreditou nisso na época. Falou, cara, ia pegar duto e emendar, ia chegar até Angra e trazer. Então, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século. A gente hoje tem acesso à internet, tem acesso a tanta coisa. Vamos ficar atentos, exercer nossa cidadania. Eu acho que quanto mais cidadania, quanto mais nós exercemos nossa cidadania com afinco, sem desanimar, sem ficar de lado, as coisas tendem a melhorar. Porque as pessoas que têm má intenção na política, Marquinhos, quanto mais solta ficar, é pior. Então, o que acontece? O cidadão tem que... Manda um abraço, porque eu nunca quis generalizar nada. Manda um abraço para você, político que meia tanta coisa ruim no país. Você, que vai nos assistir. Você que se dedica, você que não se vende, você que não se corrompe. Você que, como o Marquinhos falou, vive o amor genuíno, a solidariedade, que não olha para a periferia com desprezo, não olha como números só para voto, não. Você olha com amor, com dedicação. Então, a você que entrou na política para isso, fica o meu abraço e que Deus te abençoe. Ô Edir, uma coisa que é importante a gente esclarecer, e esse é um problema cultural, deixa um pouco dado? Sim. O que acontece? Tem 2 situações que é preciso entender. Há muita confusão entre as competências do Executivo e do Legislativo. E aí a gente entende que a função legislativa é aproximar o poder público do morador. Por exemplo, minha rua está sem luz. Se eu tiver um vereador amigo, ele vai cobrar. O papel desse vereador, ele pode até pedir uma situação pontual, fazer uma indicação, uma solicitação, mas o papel não é esse. O crucial é estar arrecadando para comprar lâmpada? Está comprando lâmpada? Está sendo entregue nas comunidades? Se não está, por quê? Está tendo desvio? Como é que está sendo esse gasto? Coletivo. Essa fiscalização, quando deixa de ocorrer, você perde, são muitas lâmpadas, não é só do seu quintal, não, é de uma rua como um todo. Eu vou te dar um exemplo da importância da consciência e da cobrança. Infelizmente, no ano de 2019, eu fui vítima de um acidente de trânsito da Dutra, e aí o covarde fugiu, me deixou ali desmaiado, ensanguentado no meu carro, e aí os moradores foram solidários, parou um caminhão de um material de construção, e chamou a Nova Dutra e me socorreram. Eu tinha quebrado o para-brisa e só não voei porque eu estava de cinto. Carro muito pequeno, eu com uma estrutura maior. E aí, enfim, eu fui para lá, eu fui limpando, tirando os capos de vidro, daquele vidro temperado, para quebrar aquilo tem que ter um impacto muito forte. E aí quando eu cheguei na Santa Casa, e eu me lembro da data, foi dia 1º, 2 de fevereiro,
Eu estava lá com muito sangramento e aí fui para uma sala repleta de pessoas com situação parecida e já vi o rapaz da maca caindo e não tinha um enfermeiro para socorrer. Sim. A gente que estava ali com soro ali no corpo ali, fomos socorrer a pessoa. E depois disso, isso era umas 8 horas, eu fui sair do hospital mais de 5h30. Não fiz um check-up, uns exames para ver se tinha um sangramento e eu fiquei... Eu me lembro que um amigo foi lá me socorrer para ver se eu estava bem ou não, e ele queria que eu deitasse ou não, meu amigo, eu tenho que acompanhar minha pulsação aqui, porque se baixar tem que ir da médica aí, porque pode ter uma hemorragia interna e ninguém faz exame, ninguém apurou. E o hospital tem um aparelho. Então, essa falta de fiscalização do recurso público piora a qualidade do serviço. E quando o serviço piora, você amanhã pode ser vítima disso. Graças a Deus eu descobri que eu tenho a cabeça muito dura, então não teve consequência maior, mas se tivesse uma hemorragia ali, não seria perceptível. Sim. Porque não fizeram o exame adequado ali naquele momento, está lá meu BAN, o BAN, um documento público, qualquer cidadão pode checar essa história, entendeu? E aí, enfim, não fiz o exame, tive que contar com o olhar cuidadoso do médico, da equipe ali que o atendeu, mas só foram fechar minha cabeça mais de 5 horas da tarde. Talvez até para verificar se tinha ou não, se precisaria de intervenção, porque não fizeram o exame. Eu fiquei o dia inteiro ali, em alguns momentos não tinha gás, eu tive que cobrir o sangramento com papel toalha. Então, e foi agora, recentemente. Aí você vai falar que isso é o quê? É falta de recurso para a saúde veio. E aí, outra falta de comprometimento. Enquanto algumas cidades ganham investimentos assim, que ajudam a desenvolver a cidade, a promover o emprego, a criar interligação, a remodelar o planejamento urbano, aqui nós estamos pedindo o que a gente arrecada para isso. Eu vi o município pedir recurso para o SAI. Com todo respeito, uma vergonha, porque nós arrecadamos através de taxa, que é uma modalidade tributária que existe a contraprestação de serviço. Então, essa é a cidade que vivemos e, consequência disso, nós temos visto cidades ao redor ganhando empresas, ganhando desenvolvimento e nós não. A gente troca. A gente perdeu aí perdeu uma Dupont, depois ganhamos aquela outra fábrica lá, que já vai embora também. Não citamos isso, vamos comemorar a vinda de mais um serviço, mas perdemos outro, que gerava tantos empregos. E aí fica com aquela falsa sensação de marketing, por quê? Porque eu ressalto as afirmações positivas e depois chamo na liderança e não fala não. Eu já ouvi de gente falar assim, olha, não é sábio fazer crítica ou falar a verdade. Entendeu? Tem uma frase de um grande jurista chamado Rui Barbosa que fala assim, vai chegar um momento no Brasil que o brasileiro terá vergonha de dizer que é honesto. Então, será que chegou esse momento, gente? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que há pessoas de bem que não foram corretamente estimuladas nem agrupadas em discussões, mas é preciso que pessoas, independente da sua vida, da sua profissão, participem, interagem, acompanhem, inclusive cobre, porque é muito dolorido eu ver que pessoas... Eu tenho um vizinho que ele tem uma capacidade incrível, foi um grande lanterneiro, um grande pintor, aí ele sabe de elétrica, ele sabe, enfim, ele sabe de quase tudo. Eu já vi aluno da escola técnica pedindo ele para fazer projeto de final de turma, entendeu? Que é equipamento eletrônico ali, montar. Ele sabia montar todos os conceitos de eletrônica em terceira série primária. A pergunta é, se ele fosse corretamente estimulado e tivesse política pública para permitir que ele chegasse a ter um curso de engenharia, ele não seria um inventor que poderia estar gerando receita para Barra Mansa? Porque a cidade de Piracicaba, lá, numa case rural, entendeu? Eu vejo o que tem lá de startup de tecnologia do meio rural, que está vendendo para o Brasil e para o mundo. Olha o que fez com a arrecadação da cidade. Aqui nós temos o setor rural. Quem é o presidente do sindicato rural, da cooperativa rural e é o elo de ligação com a prefeitura, está dentro da prefeitura fazendo a mesma função? Será que está correto isso? Edir, não é, e que fique muito claro, eu não quero fazer ofensa aqui, nominalmente a alguém, não tenho nada contra ninguém, mas quando a sociedade ela se torna silente e enfim, muda aos descasos,
entendeu? A coisa vai se tornando pior e o serviço não desenvolve. Nós temos um setor e nós temos uma capacidade de diversificação econômica que poucas cidades na nossa região têm. Nós temos setor rural, nós temos uma grande área verde, nós temos hoje uma faixa de Dutra que é uma das maiores aqui da região. Bom, precisa de gestão. Nós temos um grande potencial, né? Assim, Barra Mansa tem um grande potencial para se destacar e assim, nós temos esperança que, eu costumo dizer que, de dias melhores, eu costumo dizer que a gente não pode perder. Tem hora que a gente fica meio assim, só concluindo, mas eu tenho esperança, porque eu sei que Barra Mansa, você citou, é importante frisar, por exemplo, Barra Mansa é o segundo produtor de hortaliça. Não posso esquecer um forte abraço para os produtores de Santa Rita. Barra Mansa tem grandes produtores rurais, né, nos distritos Rio Alto, Amparo, Antônio Rocha, enfim, grandes produtores rurais, um povo guerreiro, um povo aguerrido. Barra Mansa tem um potencial no comércio muito grande. Já encontrei pessoas de Angra dos Reis no comércio de Barra Mansa, falando, pô, tô vendo lá de Angra, sabe, é loja X. Poxa, então nós temos um grande potencial. Precisamos cada vez mais de políticas públicas que visem o bem comum, visem o bem da sociedade. Precisamos buscar uma sociedade harmônica e precisamos, como cidadão, cobrar, fiscalizar e participar. Cada um dentro da sua possibilidade, mas cada um contribuindo um pouquinho. Irmão, caramba, cara, gratidão. Vamos fechar, porque é um assunto muito diverso, um assunto que muito abrangente a gente pode. Todas as pessoas que vêm, eu falo, poxa, ter outras oportunidades, como você falou, não é nada pessoal, a gente está falando de políticas públicas. É importante falar, porque acho que todos visam o bem da cidade, então é importante falar, porque os agentes públicos que vão nos assistir, a gente tem certeza que alguma fala vai contribuir. Eu queria que você deixasse, irmão, duas mensagens. Tá, a primeira... Deixa eu falar, uma para o cidadão, duas mensagens mais específicas, uma para o cidadão barramansense e uma para os agentes públicos, né? Deixar uma mensagem de esperança, de incentivo para os cidadãos e para os agentes públicos deixar uma mensagem de compromisso, de responsabilidade para o bem comum. Primeiro ao cidadão, eu falo que não tem nada mais confortável, nada mais que traga sossego ao afirmar, falar assim, não tem jeito, é assim mesmo, não vai mudar nunca. É uma grande balela, entendeu? Só é para criar uma zona de conforto e, enfim, você não precisar tomar atitude nenhuma. Meu amigo, o mundo está em movimento o tempo todo, a geopolítica muda o tempo todo, já vi grandes cidades ficarem na obsolescência, já vi, é o caso de Barra Mansa, que foi uma das principais cidades aqui do sul do estado, eu já vi cidades que eram quase inexistentes, e aí eu vou citar aqui Resende, que há pouco tempo era muito menor e tem superado aí na eficiência de serviço público também. Então eu quero dizer a você, entendeu? Saia da zona de conforto, faça a diferença. Quem é do poder público, eu quero falar uma coisa também. Faz um bem muito grande fazer a diferença, ajudar as pessoas, promover a verdade. Sai da zona de conforto, fala a verdade, faça algo útil de verdade, tira essa amarra, essa prisão. Você sabe do que eu estou falando. Tenha coragem de lutar verdadeiramente pelas pessoas. Vale a pena, é gratificante, você deita depois na cabeça, no travesseiro com uma sensação muito gostosa. Dependendo do que vai acontecer no dia seguinte, você tem a certeza. Olha, não tem nada mais reconfortante do que fazer a sua parte com dignidade e respeito. Às vezes a gente se perde no meio do caminho. Negociatas, propostas, foca. Tem muita gente precisando de ajuda, as pessoas estão adoecendo, estão desesperadas e podemos fazer a diferença. Nós podemos muito mais. Então fica esse chamado aqui para todos. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Valeu. Prazer contribuir. Valeu. Valeu, Um abraço fraterno a todos. Deus abençoe, gente. Abraço. Valeu. Obrigado.